trazendo a fazenda para viver em outro mundo. Capítulo 1 Transmigração. Jovem mestre, você deveria sair da cama para o café da manhã. Uma voz envelhecida, mas muito solene, ecoou no ouvido de Zalhai, mas Zalhai não se importou, apenas sentindo uma dor de cabeça assustadora. Ele acreditava que não havia desligado o computador e estava ouvindo as falas de algum drama. Mas aquela voz continuou. Jovem mestre, você deveria sair da cama. Como um nobre, levantar cedo é um bom hábito. Zalhai olhou fixamente. Como essa voz não parecia vir do computador, essa voz parecia estar em seu ouvido, e também extremamente real. Absolutamente não era uma voz produzida por aquele alto-falante quebrado dele. Apesar de sua cabeça dolorida, Zalhai ainda forçou a abrir os olhos. O que entrou em seus olhos não foi o teto branco de sua casa, mas sim um dossel de musselina. Zalhai olhou fixamente. Virando a cabeça, descobriu que estava deitado em uma grande cama de madeira, e ao lado da cama estava um homem na casa dos 50 anos, cabelos grisalhos penteados sem uma mecha fora do lugar e um rosto solene, agora calmamente olhando para ele. Zalhai olhou estupidamente para este velho solene, então virou os olhos para olhar ao redor. Esta era uma casa de pedra, extremamente simples. Além da grande cama em que estava deitado, uma escrivaninha e uma cadeira eram os únicos móveis. O chão e as paredes pareciam ter acabado de ser varridos, as janelas continham molduras de madeira, sobre as quais estava colada uma camada de papel branco, uma pedra brilhante acima de sua cabeça fornecia iluminação. Não havia mais nada em toda a sala. Nesse momento aquele velho disse: Jovem mestre, você já está bem, por favor, levante-se. Um nobre deve levar uma vida disciplinada. Agora é hora do café da manhã, jovem mestre, por favor, levante-se rapidamente. Os olhos de Zalhai se voltaram para olhar para aquele homem, um pensamento de repente passou por sua mente, transmigração. Em seguida, ele sentiu uma dor aguda na cabeça e desmaiou. O velho se chama Buda Verde. Ele olhou para Zalhai inconsciente. Ligeiramente distraído, ele saiu apressadamente. Do lado de fora da casa estavam 4 pessoas, 2 homens e 2 mulheres. Os 2 homens não eram velhos, aparentemente apenas adolescentes, mas ainda tinham mais de 2 metros de altura, músculos de ferro fundido, pele morena e cabelos curtos. Os 2 pareciam exatamente idênticos, eram inesperadamente gêmeos, mas pareciam um pouco tolos. Das 2 mulheres, uma era mais velha, passava dos 40 anos, uma figura muito rechonchuda, cabelos azuis, sobrancelhas gentis e olhos agradáveis, agora sua expressão era ansiosa. A menina mais nova tinha apenas 16 ou 17 anos, mas com longos cabelos ciano, um rosto pequeno em forma de ovo de ganso, corpo pequeno e pele clara, ela tinha os ingredientes de uma rara beleza. Agora sua cabeça estava abaixada, sua expressão estupefata. Vendo Verde sair, a mulher mais velha disse imediatamente: Verde, como é? O jovem mestre acordou? Verde acenou com a cabeça, depois balançou a cabeça. Ele acordou. Mas desmaiou de novo assim que o fez. Merine, sua magia não seria ineficaz? Ou um problema com esses medicamentos? Alguém fez alguma coisa com o remédio? A expressão de Merine ficou fria. Se esse for realmente o caso, então eu vou juntar as peças com esses caras. Mesmo que o jovem mestre seja um pouco canalha, ele ainda é o último sangue da família Buda. Esses bastardos imperiais, não me diga que eles esqueceram o quanto o velho mestre fez pelo império naquela época? Esses desgraçados ingratos. Verde disse solenemente. É melhor você entrar e dar uma olhada, se não for bom, trate o jovem mestre com magia de água. Não importa o que aconteça, temos que preservar o último sangue da família Buda. Merine assentiu, então olhou severamente para Verde. Se o jovem mestre está bem, você não tem permissão para fazer nenhuma exigência nobre sobre ele. Já estamos neste maldito lugar, etiqueta nobre e tudo isso pode ir para o inferno. Olhar para aqueles rostos nobres me dá náuseas.
Verde olhou impotente para Merine, mas ainda disse solenemente: Fora de questão, não importa o que se diga, o jovem mestre agora é um visconde, ele tem que parecer um nobre. Vou ensinar o jovem mestre como se tornar um verdadeiro nobre, definitivamente não vou virar as costas para o grande favor da família Buda para nós. Merine olhou ferozmente para Verde. Se você ousar fazer isso com o jovem mestre, não vou cozinhar para você, você pode simplesmente morrer de fome. Estamos em um lugar como este agora e nem sabemos quanto tempo podemos aguentar. Somando essas pessoas da capital, você realmente acha que haveria uma chance do jovem mestre voltar para lá? Continue sonhando. Verde sorriu amargamente e não continuou falando. Ele sabia que Merine estava dizendo a verdade. A razão pela qual eles seriam alocados nesta terra deserta e estéril era por causa do rei imperial e daqueles grandes nobres. Se o sucesso militar anterior do clã Buda não tivesse sido tão glorioso antes, talvez eles já tivessem exterminado diretamente o clã Buda. Mesmo que o clã Buda ainda existisse agora, era impossível entrar novamente nos círculos nobres da capital imperial. Tanto que as pessoas até esqueceriam deliberadamente que tal clã já existiu. Mas o que deixou Verde mais desanimado foi que, com medo de que o clã Buda se desenterrasse novamente, o rei imperial realmente tinha seu jovem mestre, o último sangue do clã Buda, a última esperança para o clã voltar a subir. Adam Buda, beba a água do nada. Esta água do nada era um tesouro mágico supremo. O valor de cada gota não podia ser medido em ouro. Mas tinha apenas um uso: transformar seu poder em nada. Apenas uma gota de poder mágico poderia fazer mágicos com poder mágico divino, ou guerreiros com poder de batalha divino, ou um cavaleiro de nível divino, instantaneamente se transformar em uma pessoa comum, a partir de então completamente incapaz de usar qualquer magia ou ki de batalha, e sem qualquer cura. Mesmo que esta poção possa tornar as pessoas incapazes de usar ki de batalha ou magia, ela ainda não afetaria o corpo, apenas transformando você em uma pessoa comum. Se essa pessoa fosse uma pessoa comum, essa poção não seria diferente da água comum, mas se fosse um nobre ou um poder, ela o transformaria instantaneamente em um aleijado mágico e marcial, uma pessoa inútil, fazendo você cair das nuvens altas para um poço sem fundo. E Adam Buda havia sido ordenado pelo rei a beber tal poção. Seria impossível para ele estudar qualquer magia ou ki de batalha em toda a sua vida, ele só poderia ser uma pessoa comum. Se isso tivesse acontecido com qualquer outra família nobre, não haveria nada a respeito, na pior das hipóteses eles seriam uma pessoa normal, vivendo, comendo, esperando a morte, sem pensar em trilhar nenhum caminho de autoridade. Mas acontecer com Adam significou sua vida. Ele era o último herdeiro da família Buda, ele precisava de força para reviver a glória do clã, para mais uma vez trazer o clã Buda para o palco da história do Império Aksu. Mas agora que ele havia engolido a água do nada, ele não conseguia mais aprender nenhuma magia ou ki de batalha. Era impossível para ele reviver o clã, a última esperança do clã Buda, foi extinta. Se fosse apenas falta de força, Verde ainda não se preocuparia. Ele ainda era um guerreiro de 8º nível, e sua esposa Merine também era uma maga de água de 8º nível, sua neta Meg também era uma maga de vento de 6º nível. Com eles aqui, a família Buda ainda teria força suficiente. Se eles ainda estivessem em seu antigo feudo, restaurar a prosperidade da família Buda não seria difícil. Afinal, originalmente o feudo da família Buda ficava no sul do império, com uma cidade principal e 4 vilas de porte médio, uma grande população, solo fértil. Desde que mantivessem a cabeça baixa e trabalhassem por alguns anos, o Buda família iria florescer. Mas eles nunca esperaram que o rei realmente mudasse seu feudo, do sul imperial para o deserto negro no norte. O Black Waste era a terra morta do continente. Embora fosse vasto, cobrindo mais de 1/3 da área do Império Aksu, este lugar era basicamente árido. Nada crescia aqui, até as plantas do deserto murchavam e morriam. Diz a lenda que Black Waste também já foi uma terra fértil, até que houve uma guerra onde alguns magos de nível divino se uniram para usar um feitiço proibido em grande escala, transformando esta terra em um terreno morto,
onde nada crescia. Se fosse apenas um terreno morto, Verde ainda não estaria preocupado. Contanto que tivessem algumas linhas de comunicação, eles poderiam fazer alguns negócios e pelo menos se sustentar. Mas o deserto negro era cercado por montanhas abandonadas de ferro dos anões, e cruzando as montanhas, e do outro lado ficava uma das grandes zonas proibidas do continente, o Carrion Marsh. Este Carrion Marsh também fazia parte do feudo da família Abuda. Fazendo os cálculos, o feudo da família Abuda era na verdade o maior do Império Aksu. Mas a única saída era o território do vizinho clã Faceur. Embora a família Faceur estivesse noiva da família Abuda, com a família Abuda em seu estado atual, como eles poderiam falar em casamento com o clã Faceur mais influente do Império? Este lugar não era uma terra morta apenas no nome. Felizmente, isso também estava anteriormente dentro do alcance do controle imperial, portanto ainda havia um pequeno castelo naquelas montanhas abandonadas de ferro dos anões. Esta montanha também não havia sido afetada pelo feitiço proibido e ainda tinha alguma terra cultivável, então eles pelo menos não morreriam de fome. Depois que Verde soube que seu feudo havia sido trocado por este lugar, ele imediatamente trocou os bens do clã Buda por escravos e materiais de sobrevivência, bem como sementes e algumas ferramentas. Imediatamente depois que ele tirou o inconsciente de beber a água do nada, Adam viajou para cá. Pode ser abandonado, mas eles ainda podem viver no pequeno castelo. Seguindo Verde também estava sua esposa Merine, sua neta Meg, bem como os órfãos gêmeos que o pai de Ada havia adotado há muito tempo, Blochead e Roquiad, mas sem escravos e mais ninguém. Mas Ada esteve inconsciente durante todo o caminho desde o Império até o Black Waste. Felizmente, Merine era um mágico e ocasionalmente podia usar magia para tratá-lo, deixando Ada chegar com segurança. Além disso, ontem ela havia examinado o estado de Ada e pensou que ele acordaria hoje, por isso Verde diria a ele para sair da cama. Mas eles nunca esperaram que o Ada deitado na cama agora não fosse mais Ada, mas um nerd da Terra vestindo a pele de Ada, Zalhai. Fim do capítulo 1. Inscreva-se, curta e compartilhe. Deixe um comentário se tem interesse no desenrolar dessa história. Obrigado pelo seu tempo.